Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e tudo que pode influenciar as notícias aí que podem influenciar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com cada vez mais pessoas para que esse projeto aí possa chegar a mais pessoas, mais educação financeira, mais pessoas acompanhando o mercado. Então, compartilhe também todo esse conteúdo aí que é gratuito para você. Inclusive, você pode entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp para receber todo esse material em PDF também antes das 7 horas da manhã e poder consultá-lo a qualquer momento. Falando aí do nosso fechamento de sexta-feira, né? Sexta-feira aí tivemos mais um dia de alta do índice Ibovespa, uma semana bem otimista a semana passada e vamos dar uma olhadinha o que aconteceu na sexta e obviamente tudo que aconteceu no final de semana e o que pode acontecer e influenciar o mercado no dia de hoje, segunda-feira, 19/4/2021. Apesar de nós termos tido pouca força de crescimento em relação ao que o exterior cresceu na sexta-feira, o índice Bovespa teve uma nova alta puxado pelas bolsas internacionais e, obviamente, aqui os investidores ainda se preocupam com o risco fiscal, né? Principalmente referente aí ao orçamento 2021, que ainda é uma incógnita. A gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre as datas que nós temos aí para finalizar a sanção ou não do orçamento 2021. Além disso, na sexta-feira repercutiu muito ainda a decisão do STF de manter a anulação das condenações do ex-presidente Lula e automaticamente a elegibilidade dele, permitindo então que ele possa aí sair candidato à presidência em 2022, caso assim o queira. Além disso, o mercado como um todo aí tem um receio aí de um novo governo do petista e também de medidas populistas nesse momento, gastos aí com medidas populistas nesse momento aí para que o atual presidente Jair Bolsonaro venha a conter esse avanço então aí da possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo aí tem preocupado bastante o mercado e esse risco fiscal e risco político, obviamente, aí impacta o mercado como um todo. Por aqui ainda o pessoal fica de olho em relação à CPI da Covid, e com certeza aí deve movimentar bastante o mercado nesse sentido. E tivemos aí uma leve queda em relação ao número de média móvel de mortes aí na última semana, e a Anvisa está tentando alguns laboratórios veterinários, né, que produzem medicamento veterinário, para ver se eles podem produzir aí a vacina aqui no Brasil também, a vacina da Covid, que automaticamente melhoraria aí como um todo aí a produção das vacinas, a quantidade de imunizantes disponíveis e automaticamente uma melhora aí da economia como um todo. Já olhando lá para os Estados Unidos, o índice S&P 500 renovou suas máximas históricas depois de uma sexta-feira excelente aí para as bolsas americanas e vários indicadores aí que também melhoraram a expectativa aí nos Estados Unidos, além obviamente do balanço dos grandes bancos aí referente ao primeiro trimestre de 2021. Já olhando para a Ásia, na sexta-feira, as bolsas tiveram alta após a divulgação do PIB chinês e a Europa continua numa crescente com o crescimento econômico, a expectativa de crescimento econômico e principalmente aí com expectativa em relação à divulgação de resultados do primeiro trimestre das empresas na Europa também. A Alemanha renovou sua máxima histórica e as bolsas europeias como um todo cresceram aí pela sétima semana consecutiva, então um dia bem agitado positivamente na sexta-feira. Olhando um pouquinho aí para números especificamente, o índice Ibovespa na sexta subiu 0,34%, chegando aí a 121.113 pontos, né? Retomando bastante aí, desde fevereiro nós não tínhamos alta, lembrando que o recorde nós tivemos no mês de janeiro.
onde nós tivemos aí um valor de 125 mil pontos, o recorde histórico para o índice Ibovespa. O dólar na sexta também teve uma nova queda, a 0,72%, chegou a R$ 5,58. Bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou a 14.052 pontos, com alta de 0,10%. S&P 500, alta de 0,36%, fechou a 4.185 pontos. E o Dow Jones, alta de 0,48%, chegando a 34.200 pontos, também renovações aí de máxima lá nos Estados Unidos. Na Europa, o euro teve uma alta de 0,3%, chegando aí a R$ 6,74. Na Alemanha, nós tivemos uma forte alta do DAX, alta de 1,34%, chegando a 15.459 pontos. A França subiu 0,85%, fechando aí sexta-feira a 6.287 pontos, enquanto o Reino Unido teve uma alta um pouco menor, mesmo porque o Reino Unido vinha de altas mais fortes nos dias anteriores, fechou aí com 0,52% de alta a 7.019 pontos também, números que nós não víamos aí há bastante tempo. Olhando para as bolsas asiáticas, a China subiu 1,15% a 13.720 pontos e o Japão teve alta de 0,14% a 29.683 pontos. O cenário de cripto, na sexta-feira o Bitcoin aí teve uma queda de 2,46% e o Ethereum uma queda de 2,06%. Olhando aí já para o cenário de petróleo futuro, que vem oscilando bastante também, tivemos uma leve alta também, onde o Brent fechou a 66 dólares e 71 cents e o WTI a 63 dólares e 8 cents o barril. O índice do medo, S&P 500 VIX, com toda a maré positiva vindo aí na semana passada, sofreu nova queda de 1,93% e ficou a 16,25 pontos, sempre ressaltando aqui que quanto menor esse índice, automaticamente menor será a volatilidade, menor o risco das ações como um todo. Olhando aí para o cenário de metais, o ouro futuro finalizou sexta-feira sendo negociado a 1.776 dólares e 90 cents a onça. O alumínio futuro fechou a 2.320 dólares e 50 cents, enquanto o ferro refinado teve nova alta também, chegando a 174 dólares e 89 cents a tonelada. O fechamento das principais ações do índice Ibovespa, nós tivemos aí Lojas Renner, LREN3, fechando aí com alta de 11,90% a R$ 46,90, principalmente aí, pois na sexta-feira aí rolou um burburinho, né? Uma possibilidade aí, algumas notícias de bastidores de que haveria talvez algum tipo de compra de alguma grande varejista, talvez Lojas Renner, provavelmente deve fazer um follow-on aí nos próximos meses, uma nova emissão de ações, né? E havia aí uma expectativa de que talvez haja uma fusão ou Lojas Renner comprando alguma outra grande varejista, o que automaticamente aí fez com que as ações aí de varejo como um todo disparassem na sexta-feira. A HGTX3, que é a loja Zering, também teve uma boa alta de 6,66% a R$ 23,97. Lembrando que loja Zering, que é a HGTX3, teve alta aí de quase 30% na quinta-feira, após o conselho da Hering recusar uma proposta de fusão juntamente aí com a Arezzo. Na sexta, nós também tivemos alta de Elet 6, 5,15% a R$ 36,33. Elet 3 subindo 3,94% a R$ 35,55. E Braskem subiu aí 3%, chegando aí a praticamente R$ 50. Braskem aí que, somado aí os últimos meses, as últimas semanas, quase dobrou o seu valor. Já as principais baixas, aí nós tivemos Natura NTCO3,
caindo 5,07% a R$ 50,60. BIF3, que é Minerva, né? A Minerva também caindo 4,28% a R$ 10,72. JBSS3 caindo 3,18% a R$ 33,41. BRFS3 também caindo 2,92% a R$ 23,59. E Klabin 11 caindo 1,99% a R$ 29,45. Bem volátil realmente o mercado na sexta-feira. Felizmente aí tivemos aí um retorno positivo do índice Ibovespa. Olhando aí para a agenda de hoje, né, nessa segunda-feira nós temos importantíssimo aí o Boletim Focus, é divulgado toda segunda-feira, importantíssimo aí para entender a perspectiva aí dos principais economistas, especialistas do mercado em relação ao fechamento de PIB, Selic, inflação e câmbio, principalmente aí essas 4 vertentes até o final desse ano, e a expectativa para os próximos 2022, 2023 e 2024. Então, por volta aí de 9 horas da manhã, já tem a divulgação do Boletim Focus, é importante ficar de olho. Além disso, temos o IBCBR, que ele é uma prévia do PIB, sempre. E olhando aí para o cenário internacional, hoje nós temos aí divulgação do relatório mensal lá do Banco Central, que vai falar, obviamente, aí sobre política, Banco Central da Alemanha, né? Vai falar aí sobre política monetária, expectativa em relação à moeda e tudo mais na Alemanha. A Alemanha, que como a gente já falou anteriormente, aí, vem da sua maior alta histórica dentro do índice Ibovespa, não, dentro dos índices mundiais das bolsas de valores. E hoje nós também temos aí a taxa preferencial de empréstimos lá na China, que será divulgada. Também é basicamente aí uma ideia aí semelhante à taxa Selic que nós temos no Brasil, é basicamente essa taxa preferencial de empréstimos na China. Olhando aí um pouquinho para o cenário político, nós temos algumas informações relevantes aí para o dia de hoje. A primeira delas é que o presidente Jair Bolsonaro tem até dia 22/4, ou seja, quinta-feira após feriado, né? Quarta-feira é feriado, dia 21/4, feriado de Tiradentes. Inclusive, apesar de o estado de São Paulo já ter antecipado esse feriado, a B3 vai manter o feriado, então provavelmente não devemos ter pregão no dia 21. Mas retornando aqui à notícia política, o presidente Jair Bolsonaro tem até a quinta-feira para tomar uma decisão para definição em relação ao orçamento 2021. Se ele sanciona ou veta, é o prazo que ele tem aí até o dia 22, então é importantíssimo aí ficarmos de olho nesse sentido, já que vamos aí para a quarta semana desde a aprovação do orçamento e ainda não temos essa definição. Ainda por conta aí do orçamento e de tudo dessa guerra que está acontecendo, o relacionamento de Paulo Guedes, o ministro da Economia, e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, está ficando cada vez mais desgastado. O Lira, por um lado, diz que a equipe econômica estava ciente e acompanhando todos os movimentos em relação à formação do orçamento 2021, e o Paulo Guedes pedindo aí que, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro vete total ou parcialmente, pelo menos, aí, o orçamento 2021, porque senão não tem como governar, nas próprias palavras aí de Paulo Guedes e de outros especialistas. Essa semana também o STF vai julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos da Lava Jato. Essa também é uma atribuição aí do STF, visto que primeiramente, na verdade, os advogados do ex-presidente Lula solicitaram aí essa suspeição, dizendo que o Moro era imparcial, né? E outros advogados também fizeram essas solicitações, e o STF agora tem esse trabalho de definir se suspende ou não a atividade do juiz Sérgio Moro em relação à Lava Jato em Curitiba, o que pode aí trazer um efeito cascata e absolver novamente ou cancelar as condenações aí da República de Curitiba que nós tivemos aí em relação à Lava Jato. Então essa semana é uma semana importante nesse sentido também. Olhando ainda para a questão do orçamento, o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia,
ele diz que o orçamento não deveria ser sancionado, né? Ele diz que, infelizmente, a realidade aí do orçamento, da forma como ele está sendo colocado, existe aí mais recurso para as emendas parlamentares, né, para basicamente aí os deputados e senadores continuarem fazendo campanha para a eleição 2022 do que dinheiro para o governo como um todo. Nas palavras do próprio Maia, o orçamento está falido e não deveria ser sancionado, lembrando que Rodrigo Maia, até o início aí desse ano, era o presidente da Câmara dos Deputados, também lá em Brasília. Em um evento online organizado aí pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos e o MIT, chamado aí de Conferência Brasil, né, traduzindo aí ao pé da letra, alguns dos presidenciáveis, né, dos possíveis candidatos aí, ou pré-candidatos já para a eleição de 2022, como o Fernando Haddad, o Luciano Huck, o João Dória, governador do estado de São Paulo, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o Ciro Gomes, foram perguntados aí sobre diversas situações, principalmente aí em relação àquilo que eles imaginam aí que seria um bom governo, e perguntados principalmente aí sobre as políticas do presidente Jair Bolsonaro. Todos eles criticaram aí amplamente as medidas aí, a política social, política ambiental e política interna do atual governo. Como um todo aí, foram poucas as indicações positivas em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E finalizando o nosso assunto político aqui, o Eduardo Pazuello, ex-ministro aí da Saúde, né? Ele deve assumir a Secretaria de Modernização. Lembrando que o Pazuello, ele aí está sendo investigado aí por possíveis omissões quando ele era ministro da Saúde, né? Principalmente aí quando olhamos lá para o estado do Amazonas, para Manaus, onde faltou oxigênio hospitalar e houve diversos problemas. Inclusive, aí na semana passada, o Ministério Público do Amazonas também entrou com um pedido aí de criminalização dele, né? Principalmente por conta do que aconteceu lá. E só ressaltando aqui que esse cargo em que o Eduardo Pazuello provavelmente irá assumir a Secretaria da Modernização, ele não recebe imunidade, né? Não é o caso aí se ele fosse um ministro ou alguma outra coisa, aí teria imunidade aí em relação a essas possíveis condenações. Então, nesse momento, continua as investigações, continuam os processos, mas apenas o fato aí de que ele deve assumir, então, a Secretaria de Modernização. Olhando aí para a estrutura econômica, né, após uma euforia, principalmente com a Coinbase, criptomoedas desabaram aí no final de semana. Na madrugada aí do domingo, de ontem para hoje, o Bitcoin chegou aí a perder 10 mil dólares em uma hora, né? O Bitcoin chegou aí a quase 64 mil dólares na semana passada, chegou aí em uma hora a perder quase 10 mil dólares de valor, depois recuperou boa parte desse valor aí, estava sendo negociado no início dessa manhã a 57 mil dólares. Só lembrando aqui, a Coinbase, nós já falamos dela aí na semana passada, é a empresa que abriu o seu capital, fez a IPO lá na Nasdaq, né? Ela só trabalha com cripto de maneira geral. A notícia aqui, obviamente, já retornou boa parte aí da alta do Bitcoin, mas principalmente aí sempre ressaltando, né, que existe um perfil que deve ser respeitado e muita gente aí às vezes acaba, infelizmente, aí olhando somente para a valorização de alguns ativos, e é importante sempre ficar de olho porque tem gente que não consegue aí se adequar a essa oscilação do mercado. Continuando aqui, o primeiro lote de vacinas da Pfizer, né? Lembrando aí que o Brasil fez a compra de vacinas da Pfizer, chega no dia 29 aqui no Brasil o primeiro lote de vacinas. Um estudo também mostra aí uma previsão de que até o mês de maio nós já teremos 2 bilhões de vacinas produzidas, né? Óbvio, ainda precisamos de muito mais, e o Brasil, principalmente, assim como outras economias em desenvolvimento, aguardam aí uma maior oferta
para que possa imunizar também a população e retomar o crescimento econômico o quanto antes. O risco fiscal continua muito alto no Brasil, principalmente aí por conta do orçamento e essa possibilidade aí de talvez ter que furar o teto de gastos da forma como foi colocado o orçamento para 2021, faz com que haja mais incerteza no mercado e maior volatilidade, principalmente em relação ao dólar, né? Se espera aí uma oscilação bem grande do dólar para essa semana. E finalizando a parte econômica, as Treasuries, que são os títulos aí para 10 anos lá nos Estados Unidos, os títulos públicos federais, estavam aí já algumas semanas em tendência de baixa, estavam estabilizados e essa semana aí parece que eles retomam uma tendência de alta, lembrando aí que a evolução dessas Treasuries aí do pagamento dessas Treasuries, ela oscilou bastante e chegou aí a números que estavam incomodando, inclusive Wall Street lá nos Estados Unidos, principalmente porque esses são os títulos mais seguros do mundo, considerados os títulos mais seguros do mundo. E, obviamente, se ele estiver pagando uma rentabilidade um pouquinho maior, muita gente aí sai de renda variável e acaba indo para esse tipo de título aí por conta da sua segurança. Olhando aí para o cenário corporativo, a Vale divulga aí hoje os dados de produção do primeiro trimestre e na sexta-feira já começam aí os resultados das empresas listadas na Bolsa referente ao primeiro trimestre de 2020. Então, bem importante, a partir de sexta, retomamos aí aquela sequência de todos os trazermos para vocês aqui quais são as empresas que vão abrir o seu balanço, vão demonstrar aí o seu balanço aí em relação ao primeiro trimestre desse ano. O Iguatemi retomou as operações em shoppings no estado de São Paulo, né? Lembrando aí que já na sexta-feira o governador de São Paulo, o João Dória, anunciou aí que entraria São Paulo em uma fase de transição, começando aí a flexibilizar de forma gradual as medidas de restrição em relação à Covid-19, né? E obviamente aí com a reabertura de shoppings, Iguatemi e também outros players do mercado aí devem ter uma retomada em relação aos últimos meses, às últimas semanas, lembrando aí que principalmente o estado de São Paulo já estava aí algumas semanas aí com medidas restritivas, a fase roxa, né, que eles chamam dentro do estado de São Paulo, e obviamente isso aí prejudicou muito o comércio local e shoppings de maneira geral. Diferente aí do que acontece nos Estados Unidos, onde que pelo aumento de pessoas imunizadas, pela fase da vacinação que se encontra, as empresas aéreas nos Estados Unidos já estão aí retomando boa parte aí do mercado como um todo, aumentando novamente a quantidade de voos. O contrário acontece aqui no Brasil, onde as nossas companhias aéreas tiveram que reduzir, principalmente aí pela pouca demanda em relação a voos domésticos. Silva e Luna é o novo presidente da Petrobras, né, foi oficializado e ele já entra com um desafio gigantesco, aí, principalmente em meio aí a aumentos consecutivos em preço aí de combustíveis, né, diesel, gasolina e também do gás de cozinha. Lembrando aí que na última sexta-feira a Petrobras subiu novamente aí na refinaria preços do diesel e da gasolina. E o ex-presidente, né, o Wilson Júnior, da Eletrobras, ele renunciou também ao conselho da Eletrobras. Só lembrando aí, o Wilson Júnior, ele era o presidente, ele saiu por conta aí da questão de que ele não acreditava numa privatização da Eletrobras conforme ele queria, e foi aí chamado pelo mercado também e assumiu a BR Distribuidora, mas a princípio iria continuar como conselheiro da Eletrobras. E na sexta-feira ele anunciou que ao final desse mês ele não será mais conselheiro. A princípio, a saída dele do conselho da Eletrobras é somente aí por conta do trabalho excessivo que ele está tendo lá na BR Distribuidora, mas obviamente aí a gente já ressalta que no mês de março um outro conselheiro, o Ricardo Brandão Silva, também ele renunciou, né? Pediu para sair do cargo de conselheiro e novamente aí nós viemos então falar sobre a questão das estatais, que infelizmente aí tem preocupado bastante aí os investidores
a nível nacional e global por conta principalmente aí das interferências do governo que aconteceu lá na época da Petrobras com a demissão do Castelo Branco, que era o ex-presidente da Petrobras. Falando um pouquinho então sobre a abertura do mercado nessa segunda-feira, agora 6h16 da manhã, olhando um pouquinho aí para o mercado, nós temos aqui China fechou às 5h30, né, o fechamento já das ações na Ásia. A China fechou com alta de 2,89%, a cerca de 14.117 pontos. Olhando aí para as demais bolsas, ainda continuando na Ásia, o Japão lateralizou, teve uma alta aí de 0,01%, então assim, lateralizando, nem positivo nem negativo nesse momento. E olhando aí para as demais bolsas, os Estados Unidos, existe uma grande chance de hoje haver forte realização de lucros por conta das altas aí da última semana. E nessa manhã, 6h17, nós temos aí Dow Jones caindo 0,30, S&P caindo 0,15 e Nasdaq lateralizando, está num 0 a 0 nesse momento também. Já na Europa, o DAX também pode prever aí uma certa realização por conta das principais altas. Nesse momento, o DAX na Alemanha caindo 0,13, o CAC na França subindo 0,20 e no Reino Unido nós temos alta de 0,10 nesse momento, 6h18 da manhã. Provavelmente aí teremos um dia com bastante oscilação por conta dessa possibilidade aí de realização de lucros após altas aí na última semana, e principalmente aí nós podemos aí ter também nesse dia aí oscilações no mercado interno por conta da política e notícias aí referente ao orçamento. A princípio, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, deve seguir as bolsas internacionais, sempre relembrando aí que o mercado é soberano e qualquer notícia pode potencializar positiva ou negativamente aí o resultado da Bolsa Brasileira. Muito obrigado por ter mais um dia a sua companhia. Nos vemos amanhã às 5h50 da manhã. Um abraço, bons negócios, boa semana. Tchau, tchau.